Vamos dar início a mais um episódio do É Como Voto, o podcast assíncrono da Escola Brasileira de Atuação nos Tribunais Superiores, com foco nas mais altas cortes do país. Hoje recebemos a advogada e ex-ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo. Ministra, o que mais ameaça a representatividade política no Brasil hoje? Eu vejo a questão da representatividade e vou localizar no campo da política, na atuação dos vários grupos que compõem a sociedade brasileira, nos parlamentos, também na chefia do executivo, vejo essa ausência, a rigor, no espaço decisório da política. Quando nós falamos das maiorias da sociedade brasileira, e eu vou localizar aqui, a maioria dentro da maioria, as mulheres negras, nós vamos observar que não há adequada proporção, quando nós falamos de um sistema proporcional, por exemplo, diz a Constituição e a própria legislação eleitoral que proporcionalidade é o que alimenta esse modelo para compor, por exemplo, os parlamentos. Então, nós vemos que não há essa proporcionalidade quando observamos essa maioria que fiz referência. Mulheres negras no Brasil são a maioria da população, 28%, mais de 60 milhões de brasileiras. Então, observando essa porção, 60 milhões, considerando 513 cadeiras na Câmara Federal, lá só se assentam 30 mulheres negras, que chega a mais ou menos 6% do total. Então, é evidente, quando nós comparamos a fotografia do parlamento brasileiro, principalmente a Câmara Federal, e esse percentual da população, nós vemos uma assimetria. Há, portanto, uma falta de harmonia para que falar de poder político representativo seja a cara do Brasil. Um dos grandes problemas que nós identificamos é o que antecede, ou seja, o acúmulo do capital político antes do processo eleitoral em si. Quando nós observamos essa etapa que antecede as eleições, são muitos os fatores. Não há, por exemplo, a participação de mulheres negras na direção dos partidos políticos, e eles têm a prerrogativa de compor as listas para as disputas eleitorais. Nós vemos também mulheres negras fora dos debates do campo da política, ou seja, há uma exclusão considerável, e vejo eu uma exclusão que remonta de tempos históricos da própria escravização das pessoas negras no Brasil, mas também uma escolha política da não inclusão, da não visibilidade, da não representatividade como a própria Constituição e a legislação determinam. Então, são fatores que, aliados à exclusão econômica também, nós estamos falando da grande maioria da população também vulnerabilizada. Mulheres negras são as principais vítimas da violência física, são as principais vítimas da violência patrimonial, da violência principalmente política. Quando nós falamos da atuação das mulheres negras, por exemplo, no mundo digital, a violência política de gênero é amplificada no mundo digital quando se constata que das várias representações e denúncias feitas, de novo, a grande maioria vitimizada é esse conjunto tão importante da população brasileira. Então, nós estamos falando de vários problemas. Eu diria que são muitos fatores compondo esse quadro de exclusão. Portanto, buscar uma resposta, e principalmente uma resposta que aponte solução para esse problema tão grave, revela tantas outras alternativas e fatores possibilitadores de inclusão. Então, além da garantia da participação plena, com recursos para a promoção política das mulheres negras antes do próprio processo eleitoral, das eleições em si, a garantia de espaços para debate,
para a apresentação de propostas. Tudo isso revela um conjunto de medidas, de ações para garantir promoção, para garantir visibilidade. E a partir daí, que a sociedade conheça, saiba, inclusive, do potencial de apresentar esse grupo tão importante para auxiliar a solução dos grandes problemas nacionais. Então, vejam que nós temos muitos problemas que demandam várias ações para enfrentá-lo. No campo propriamente da eleição, no período em que se disputam mandatos, é fundamental que nós falemos dos recursos para financiar a campanha das mulheres. Hoje, na Constituição brasileira, está reservado um percentual para financiar a campanha de pessoas negras, 30% do orçamento público, dos fundos públicos destinados às eleições, como o fundo partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, 30% desse volume deve ser destinado às pessoas negras, em geral, homens e mulheres negras. Me parece, quando nós fazemos a conta e identificamos que 56% da população é negra, esse percentual, embora seja uma medida, ele não faz jus a essa ideia de proporcionalidade. Então, o percentual deveria ser maior. Os critérios de distribuição, por exemplo, deveriam ser mais bem definidos. E aqui, de novo, entram os partidos políticos. São eles que definem como que esse dinheiro é distribuído. O tempo de propaganda para as eleições, no rádio e na televisão, também diz a legislação que deve ser proporcional. Mas nós não encontramos, por exemplo, uma fala de proporcionalidade no uso do espaço da propaganda eleitoral no mundo digital. Nós sabemos que as campanhas no Brasil, como de resto no mundo, migraram para o ambiente digital. Então, notem que falar de proporcionalidade significa financiar a visibilidade desse importante grupo, significa garantir tempo justo, adequado na propaganda eleitoral pelos vários meios, rádio, televisão, redes sociais e, principalmente, um plano adequado de enfrentamento à violência política de gênero agravada pelo racismo. As mulheres negras também são as principais vítimas das ações de discriminação, do discurso de ódio, da intimidação, da coação no ambiente digital voltada a essa exclusão construída das mulheres negras do mundo decisório. Notem que essa é uma tarefa em aberto e que todas as pessoas, não só as instituições públicas, não só os partidos políticos, todas as pessoas precisam se comprometer com um mundo em que o racismo não mais manche a possibilidade da sociedade compreender, vivenciar e receber a experiência dessa importante parcela da população brasileira na busca de solução para os grandes problemas nacionais. Ministra, por que a participação política ainda é tão desigual? Bem, eu vejo, e aí tratando da questão anterior, observando de novo a realidade brasileira, nós vamos verificar no Brasil, esse país tão grande, dentre os 10 maiores países, os mais ricos do mundo, o Brasil, dentre os 10 mais ricos, também está dentre os 10 mais desiguais. Nós ainda falamos, por exemplo, da pobreza como a grande base da exclusão da maioria da população brasileira desses espaços. De novo, voltando para a política. Mas eu poderia falar também dos espaços no mundo corporativo. Nós não vemos, por exemplo, mulheres negras dirigindo grandes empresas, mulheres negras em cargos estratégicos no mundo corporativo. Então, notamos que há uma reprodução de desigualdades históricas que precisam ser enfrentadas. Eu destaco sempre que não é possível falar de prosperidade num ambiente tão desigual. Então, nós precisamos buscar alternativas, principalmente para a partilha dos bens fundamentais da vida, como educação, saúde, acesso a emprego decente, moradia adequada. Portanto, de novo, quando nós falamos de desigualdade e a desigualdade impedindo uma representação equânime no Brasil, nós de novo voltamos a um conjunto de fatores. Hoje eu vejo
o racismo como um desses grandes problemas, a falta de recursos, de partilha, portanto, adequada dos recursos, dos bens fundamentais, como agravantes dessa construção histórica de desigualdades no Brasil. Como melhorar a participação de mulheres e negros nos espaços de decisão? Bem, primeiro, eu penso que é fundamental nós compreendermos que quando nós falamos de um modelo democrático, a casa comum, nele todas as pessoas, todos os grupos sociais devem caber. O Brasil é um mosaico de culturas, de tradições, de pessoas, de etnias. Portanto, é preciso compreender que a democracia deve contemplar todos esses grupos, também estruturada num princípio muito importante, valioso, anotado na Constituição brasileira, que é o da igualdade. Igualdade não só na letra da lei, na letra da Constituição, mas igualdade material. Tem que ser um compromisso fazer valer os objetivos da República. No artigo 3º da Constituição, por exemplo, estão inscritos esses objetivos e reunidos, enfrentamento à desigualdade, à discriminação, à pobreza, reunidos eles se dirigem para o grande compromisso, o grande objetivo que é uma sociedade livre, justa e solidária. Então, notem que nós falamos de novo, voltamos à questão inicial, nós falamos de um conjunto de problemas que exige um conjunto também de soluções. O Brasil tem adotado medidas muito interessantes, as chamadas ações afirmativas, para trabalhar essas questões. As ações afirmativas, quando elas garantem cotas, por exemplo, nas listas de registros das candidaturas, quando prevê uma cota de recursos e um tempo da propaganda, são medidas afirmativas interessantes, mas que precisam de aceleração, precisam de ampliação. Nós precisamos trabalhar com as ações afirmativas como ponto de partida para nos dirigirmos à igualdade material. Ministra, como podemos, na sua visão, enfrentar a desinformação sem censurar? Esse é um tema que também revela uma grande questão no Brasil e no mundo. Muito se tem falado da informação, do direito à liberdade de se comunicar, e eu agrego que, ao lado do direito de se comunicar, há um outro direito coletivo grande, importante, que é o direito de ser bem informado, bem informada, sem distorções, sem manipulações, sem coações. Então, eu vejo que nós precisamos partir dessa premissa. Comunicação pública requer respeito, requer verdade, requer confiança, requer realidade autêntica. É um direito coletivo primeiro. Na sequência vem a liberdade de expressão. Então, notem que uma coisa está associada à outra. Não há o direito à liberdade de expressão para, por exemplo, cobrir a desinformação, a mentira, a manipulação. Então, eu penso que tratar esse tema sem violar a liberdade individual é compreender, por primeiro, o direito coletivo à boa informação e, principalmente, há um conjunto de regras que diz como essa comunicação deve se dar no ambiente da política, no ambiente dos negócios. Portanto, nós temos no Brasil um estatuto jurídico muito importante, estabelecendo esses limites. É bem verdade que esse assunto ganha ainda mais importância quando nós falamos da comunicação no ambiente digital, onde ainda vigora a fala sem contenção, as manifestações sem cuidado, por vezes a desinformação como um negócio para capturar atenção, um negócio para ganhar dinheiro. Então, eu noto que a receita está no próprio regramento que a Constituição traz e a legislação brasileira já entrega. E ainda mais, decisões recentes do Judiciário brasileiro. O Supremo apresentou agora há pouco tempo o tema 987 ao lado do tema 533, julgando o dever das plataformas de se responsabilizarem pelos conteúdos que nelas circulam, fundamentalmente para inibir, conter o discurso de ódio, a pedofilia,
a agressão a bens fundamentais, à política, evitar a violência política contra as mulheres no mundo digital. Então, notem que nós estamos falando de um desses grandes temas que contempla um esforço verdadeiro para que a liberdade de se comunicar não suplante o direito coletivo de ser bem informado para fazer escolhas livres e conscientes. Ministra, o que significa ser a primeira mulher negra do TSE e como pensar a transformação do sistema judiciário para que seja mais inclusivo? Eu, muito agradecida, servi ao meu país, servi a democracia, a jurisdição eleitoral por 2 anos, como ministra substituta, e ao chegar no TSE, com muita alegria, eu destaquei e continuo destacando que a ascensão de pessoas negras, mulheres negras em especial, aos espaços decisórios é um direito da sociedade brasileira. E que esses lugares não são lugares apenas e tão somente individuais, como se fosse um merecimento individual. Nós estamos falando de resgatar os espaços públicos historicamente sem a presença de mulheres negras, por exemplo, resgatar esses espaços para falar de democracia. Democracia para fora, democracia para dentro. O sistema de justiça, como a política, como o mundo corporativo, ele também não se apresenta com essa amplitude de ocupação dos espaços da justiça por pessoas negras, principalmente por mulheres negras. Ainda nós falamos de um percentual muito pequeno de participação. De novo, nós voltamos a algumas ações afirmativas. Por exemplo, quando nós temos as cotas para o ingresso na universidade, em que se garante o ingresso de pessoas negras, de indígenas, para que a universidade possa refletir essa coletividade, nós falamos de um primeiro passo para ampliar essa participação. A formação jurídica de mulheres negras, de pessoas negras. A preparação dessas pessoas, portanto, para ocupar esses espaços. De novo, nós precisamos imprimir velocidade. Por quê? Quando observamos a fotografia da universidade, bastante interessante, diversificada, ela ainda não se reflete no mundo do trabalho. Nós ainda não vemos grandes em percentual e em remuneração espaços ocupados por advogadas negras. Nós ainda não temos, a despeito da proposta de garantir cotas também nos concursos públicos para a magistratura, nós ainda não vemos a ocupação desse espaço na velocidade e no número desejado. O que eu percebo é que essas ações afirmativas dirigidas ao ingresso precisam ser estendidas para garantir a permanência. Ingressar na universidade é importante. Capacidade, condição de desenvolver habilidades na universidade, fora dela, é também muito importante, e principalmente a preparação para disputar os concursos públicos. E no topo, a compreensão de que qualquer modelo democrático que queira ser legítimo tem que contemplar essas maiorias. Então nós precisamos insistir, acelerar e fazer com que haja a compreensão de que ocupar os espaços da justiça, as mulheres negras, é substituir aquela figura de pedra que representa a justiça de olhos vendados. É preciso falar de uma justiça ativa, viva, de olho na sua realidade, na sua comunidade. É preciso falar de justiça para dentro, justiça para fora. É preciso falar de justiça social para implementação de direitos fundamentais, principalmente os direitos fundamentais à ocupação desses espaços decisórios por essas maiorias.